Bem, pessoal, concluindo, agora vamos analisar sobre os militares reformados, né? A reforma, ela se dá por algumas situações, há algumas espécies de reforma. Reforma por idade limite na reserva remunerada, hoje é 70 anos. Aos 70 anos, o militar é transferido para a reforma. A reforma se dá como pena disciplinar em conselho de disciplina aplicada às praças. É uma pena que é aplicada pelo secretário de Defesa Social, porque o Conselho de Disciplina tramita exclusivamente na Corregedoria Geral da SDS e a autoridade saneadora que dá a pena ou arquiva é o secretário de Defesa Social e não o comandante geral. Tá bem? Obviamente, o governador, quem pode mais, né, também pode avocar para si e aplicar a pena de reforma. Também a pena de reforma pode ser aplicada em conselho de justificação para os oficiais, e quem é a autoridade que aplica é o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Por quê? O conselho de justificação tramita na corregedoria, vai para o secretário de Defesa Social para homologar a conclusão da trinca processante e depois remete para o Tribunal de Justiça, quando a conclusão foi pela perda do posto e patente do oficial. Então vai para o Tribunal de Justiça e lá, numa Câmara de Direito Público, os desembargadores vão analisar aquele conselho de justificação e podem arquivar, pode devolver para diligências e pode aplicar uma pena de reforma, ok? E não pode demitir? Não pode demitir. O desembargador vai declarar a perda do posto e patente, devolve os autos para o secretário ou governador e a pena de demissão do oficial é privativa do governador, ok? E aí, quando o Tribunal de Justiça declara a perda do posto e patente do oficial, o governador vai e demite. É uma pena privativa do governador. Enquanto as penas de reforma ou de exclusão é do secretário, a pena de demissão, que é o termo técnico para o oficial, é do governador. Pois bem, e a pena de reforma também se dá até 2023, achei interessante, também estudando, eu não sabia disso, né? O Estatuto dos Militares até precisa aqui, um particular para a nossa governadora, mandar um projeto de lei atualizando o nosso estatuto, né, daqui de Pernambuco. O estatuto é Lei 6783 de outubro de 1974, tem aí 50 anos, né? 50 anos, está na minha idade. Então precisa. Então, o estatuto diz lá que a pena de reforma, ela pode ser dada também em ação criminal pela Justiça Militar. Aí eu ia colocar no slide isso, mas eu retifiquei, porque no dia 20 de setembro de 2023, a Lei 14.688, Lei Federal, alterou o Código Penal Militar. Ou seja, tirou a pena de reforma, tirou a pena de suspensão de posto e graduação, né? Ou melhor, revogou o Código Penal nesse sentido. Então, não existe mais pena de reforma no âmbito da Justiça Militar, como uma pena aplicada aos militares que estiverem respondendo a crime. Ok? Então, a pena de reforma, assim, a pena de reforma, o nosso foco a pena não, a reforma aqui, a gente está trabalhando como uma análise que a Junta Superior de Saúde da PMPE vai fazer e julgar o policial bombeiro incapaz definitivamente para a atividade policial militar. Essa análise pode se dar em duas situações: ou julga incapaz temporariamente e readapta o militar para uma atividade meramente administrativa, né? Mas se a condição é grave, a Junta Superior vai julgar incapaz definitivamente para a atividade policial ou bombeiro militar. E nesse caso, o militar será reformado. E nessa situação reformada, ele pode exercer quaisquer atividade na natureza civil, ele pode fazer concurso para outro cargo ou função pública. A questão do cargo e função pública, não precisa nem eu voltar a dizer, a mesma regra da remunerada
E os da ativa, ele só pode fazer se for para professor. Ou se for o da profissional de saúde, fazer para um outro cargo de saúde, ok? Mas o detalhe aqui é as atividades de natureza civil. E a gente vai concluir no outro vídeo.